É inegável que Nova York foi o berço do hip-hop e por muito tempo foi o epicentro daquele mundo cultural. Na verdade, foi somente com a exceção da costa oeste nos anos 90 que esse domínio foi desafiado. Mas conforme o oeste perdia terreno e o Dirty South surgia, Nova York, que já foi o coração do hip-hop, começou a ficar em segundo plano. E enquanto o antigo centro da cultura lutava para se reerguer, aqueles veteranos ficariam presos, relembrando os bons e velhos tempos e tentando avaliar o que deu errado. Mad at A$AP Rocky for getting on and saying that he was influenced by Houston music. And Joe Budden arguing, me and 50 are the end of New York. My signing, the 50 signing, after that, it was the South. That was Walk It Out came out, right. And I'm blaming 50 and Ebro. I think both of them in combination killed it. Hey, you hear all the Atlanta say it now, they laugh at us. It's all that unity shit. In New York, though, nah, that wasn't the case back then. Ebro wasn't playing nobody in New York. A$AP Rocky has to feel like that. Know why? Ebro wasn't playing no A$AP Rocky. They was looking everywhere else but New York. Enquanto todos esperavam para encontrar uma nova estrela para receber a tocha, um novo som incendiou a costa leste e colocou o Empire State de volta no mapa. A música era o drill nova-iorquino e por muito tempo parecia destinada a dominar o mundo. Mas por mais envolvente que fosse, a música vinha com uma bagagem enorme que ameaçava descarrilar tudo a qualquer momento. Drill rap, the latest evolution in hip-hop's 50-year history in New York City. But it's often been linked to violence. And just yesterday, a popular drill rapper known as Chef G was one of 32 gang members charged in a string of violence that left one person dead and dozen others injured. But some are trying to change the perception of drill rap. E infelizmente o pior aconteceu. Agora, o ímpeto praticamente desapareceu devido a uma ampla gama de circunstâncias e contratempos trágicos que encurtaram carreiras ou, infelizmente, até mesmo o tempo das pessoas na Terra. E não seria a última vez que o drill de Nova York veria suas estrelas mais brilhantes serem eliminadas antes que pudessem brilhar. Ao longo de sua história, essa cena drill foi infelizmente definida por artistas promissores que não conseguiam aproveitar ao máximo seu hype em circunstâncias adversas. It doesn't set New York back. We still created hip hop. We still have Sedgwick. We're Bobby Shmurda be home soon. Infelizmente, isso remonta ao homem que deu destaque comercial ao subgênero. Em 2014, quando Hat foi lançado pela primeira vez, Bob Shmurda se tornou um fenômeno global. A faixa lhe rendeu um grande contrato com a Epic Records e na época parecia que ele tinha potencial ilimitado. Mas esse ímpeto foi interrompido quando um caso levou não apenas Bob, mas toda a sua equipe do GS9 para a prisão. Mesmo assim, ele construiu boa vontade após aceitar um acordo judicial que lhe deu mais tempo atrás das grades para deixar o seu amigo sair da prisão. Quando ele finalmente saiu da cadeia, a credibilidade de Bob nas ruas fez seu streaming disparar em mais de 624%. No entanto, em vez de aproveitar esse entusiasmo, seu retorno foi por água abaixo. Alegações, discos fracos e performances abaixo do esperado prejudicaram seu nome, a ponto de ele não conseguir esgotar nem mesmo pequenos locais e ter que cancelar toda a sua turnê. Agora, com a sua carreira quase no fim, Bob começou a culpar todo mundo menos a si mesmo. We got a mini tour coming up. I'll be releasing soon. I want y'all to get ready for that. And I also want to apologize to all the blogs. You know what I'm saying? I don't know if I shot somebody's sister when I was growing up. I don't know if I shot somebody's brother. I don't know if I robbed somebody when I was growing up. But this week and the next week, I'm gonna be posting a lot of things that we're gonna be doing, and I do want some support from the blogs. Not that support that the all the support that I'm getting from, like, you know, academics, No Jumper, Angelina Jolie, whatever the name is. You know what I'm saying? Because the point blank, yeah, they hating. But listen. I just want this to say, I'm be dropping a lot of music, right? And the point that don't support what I'm doing, but they support all the bullshit that going on, all the fake shit that doing. You know what I'm saying? It's crazy. Desde então, o homem que ficou famoso por discutir descaradamente crimes reais agora está se voltando contra a cultura hip-hop.
e alegando que ela é prejudicial à sociedade. Guys, and you're fucking rapping about these lifestyles, it's dangerous, very detrimental. You know what I'm saying? It's very dangerous to the communities that these little kids think that is going on, that you did not even live. I think rap's supposed to be telling motherfuckers to go from negative to positive, coming from poverty to going to riches and stuff like that, and how to stay in that and how to change. That's what I want to hear. I want to hear about living life. That's why I don't listen to rap. For real, I don't listen to rap. Embora Bob ainda tenha uma chance remota de se redimir, os legados de outros agora estão nas mãos de seus espólios, depois que eles foram tragicamente mortos antes do tempo. Aqui temos ninguém menos que o falecido Pop Smoke. Por um breve momento, Pop Smoke pareceu o homem que poderia levar o Brooklyn Drill ao top. Com sua voz rouca e inconfundível e seu jeito natural de superstar, o mixtape Meet the Woo deixou claro que ele tinha algo especial. Faixas como Dior e Welcome to the Party estavam ecoando no mundo todo quando a tragédia aconteceu. Apenas uma semana depois que Meet the Woo atingiu o número 7 nas paradas, Pop Smoke foi morto em um Airbnb em Hollywood Hills durante um assalto fracassado. O júri de Nova York perdeu sua estrela mais brilhante e sem ele, a cena correu para encontrar um substituto, levando imitadores como Dusty Law, cuja carreira foi definida por constantes comparações com Pop. Pop Smoke, greatest to do it. You know that. You entitled to your opinion. You don't know me. It's just if you believe that, stick to that. Don't switch when you see now. I'm up. You feel me? I'm living better. I'm doing better. If you believe that at some point in time I'm trying to be somebody or whatever the case may be. Elementary mostly, he left around 5th grade, 66, anybody who know. Yeah. But yeah, we used to do like growing up, me, Mikey, Stag, Ace, all of us, you feel me, went to that same school. So it's like, that's why Pop got lit. I didn't try to, I grew up with him, I know him. Cause I feel like you gotta give people, this his shine, it's his time. Feel me? I feel like that's an attachment. People feel like I gotta get attached cause I knew him. Yeah. You know, that wasn't really my bop. Mas qualquer esperança de ocupar o mesmo espaço foi quase imediatamente descartada quando o irmão biológico de Pop, o Obas Jackson, foi para cima dele por aquilo que considerava uma tentativa descarada de pegar carona na onda. Pop died. Niggas took Pop from us too soon. So niggas is trying to figure out who the next Pop. But little do niggas know there is no next Pop. There is nobody could sound like him. Y'all could take word for word, but there's a vibe, there's a blessing that came with Pop Smoke that niggas do not have, you feel me? Yeah, I ain't trying to tell niggas don't eat, you feel me? That ain't my mission right now. My mission is saying, yo, if you are one of those people that sound like Pop, find your own style. Because it will come to a point where it will have to end. Don't you understand? My thing is just that, yo, bro, I'm not saying here trying to hear knockoffs, you feel me? Like we want to... A ideia de preencher o vazio deixado pelo próprio Pop Smoke se mostrou extremamente difícil. Também é difícil ignorar os negócios questionáveis por trás de álbuns lançados postumamente. O primeiro álbum foi Shoot for the Stars, Aim for the Moon. Inicialmente esse projeto foi recebido com muito entusiasmo. Parecia uma forma adequada de encapsular tudo aquilo que o jovem artista representava. Principalmente porque foi produzido por pessoas que realmente se importavam com ele, como 50 Cent. The parties involved that aren't necessarily doing it for the same reasons I'm doing it, meaning they're invested in financially. Yeah, you ain't taking no bread from this. Yeah, I don't care. I'm doing it only based on the culture and what I would in my relationship with Bob Smoke. That's it. You see what I'm saying? So if you go, I wouldn't be working with these people. You see what I'm saying? So I don't have to develop the relationship to do something that I would like to do for Pop Smoke. As soon as I know that the record is positioning itself as number one, I feel like I did enough. Bem, enquanto o primeiro álbum póstumo de Pop Smoke foi elogiado, o sucessor, o Faith, foi quase universalmente criticado, sendo visto como uma tentativa corporativa de lucrar em cima de seu nome. O empresário de Pop, Steven Victor, recebeu muitas críticas e até Pusha T foi criticado por promover seu álbum em um projeto que deveria ser de pop. Roddy Rebel, criticando diretamente a gravadora, escreveu: "Balançando a cabeça, não entendo por que meu mano não está nessa faixa. Vocês conhecem esses caras da indústria, são os otários." O amigo próximo e produtor de pop, Mikey D, também foi pego de surpresa, admitindo: "Sem mais músicas inéditas guardadas no arquivo, o catálogo de pop terminou em uma nota amarga." E hoje, o nome dele aparece mais frequentemente em meio a controvérsias, como quando Adam 22 deu tempo de antena para os assassinos de Pop Smoke. Um deles chegou a explicar por que o gatilho foi puxado, dizendo que foi simplesmente porque as coisas estavam saindo do controle. No one was intended to get hurt that night. Nobody's intended to get hurt. I know we was just kids, being kids from the hood.
and too much movement from everybody in the house. Too much shit going on. Too much shit going on. So it's like it wasn't intentional. As for his recently granted release, Blockstar had no argument when it came to questions of whether he should still be inside. They right, I did get off too lately. Yeah, California be like that now. But yeah, that's how it is, California. Well, I mean, I can't say what I wish happened to me, but honestly, I wish nobody. Mas talvez o mais chocante de tudo é que ele também se recusou a pedir desculpas pelo que aconteceu, sendo agora elevado aos estatutos de lenda. A parte triste quando se trata de Pop Smoke é que se ele ainda estivesse por aqui, o Drew de Nova York provavelmente estaria em uma situação muito melhor do que está atualmente. Porque embora algumas das estrelas modernas possuam elementos do que ele tinha, elas parecem não conseguir juntar todas as peças. E um exemplo perfeito disso vem na forma de um homem que recebeu um forte apoio do próprio Pop Smoke. He's about to pull up Fabio. Oh yeah. That record's crazy. Foreign. Yeah, Fabio Foreign. Remember I told y'all. Okay. Fabio. I seen he just got the deal too. He not with us. He not with them. Right. But he would label them, but he with us. Fact. Yeah. You understand? That's like hard. Construindo sua trajetória na cena com sucessos como Big Drip, seria compreensível imaginar que Fivio Foreign surgiu do nada como uma estrela em ascensão. Mas na verdade, o MC do Brooklyn, que foi contratado pela gravadora Rich Fish, de Maze, já havia rimado anteriormente sob o nome de Elite Fivio. E mesmo quando começou a conquistar sucesso, o mistério de longa data em torno de sua idade virou um meme, apesar dele afirmar que tinha praticamente a mesma idade de seus contemporâneos adolescentes. Um vídeo de 2011 do Gossip veio à tona, mostrando Fivio aparecendo naquela época, bebendo álcool e já com várias tatuagens visíveis. E a partir daí as pessoas passaram a ter dificuldade em acreditar em qualquer coisa que ele dissesse sobre sua idade ou seu passado. I had to change. I had to grow up instantly. You know what I mean? Okay, like how old were you at the time? I was, what year is this now? 2020? It's not 4 years ago? 2016. I was 4 years ago. No, 2000. Now it's 2020, right? Yeah. That was 4 years ago. 4 years ago. Yeah, so for 4 years, I was I got signed for the past year, but after that, I guess I still had the career for a little while, cause they can't kick you right out. But then when it was over, I've been outside. I was outside. I call it outside. I don't really call it I just call it outside. I was outside for 3 years. Okay, because at one point you were working at White Castle. In high school, 9th grade. Okay. 9th, 10th, 11th, one of them grades. I was working with my girlfriend. Ele disse que Chief Keef o inspirou a fazer rap. Desde 2011, Fivio sempre era questionado sobre o ano em que nasceu, porque as pessoas tinham que fazer as contas para descobrir qual seria a idade dele. Só diz que você tem 30 anos e segue em frente. 30? Ele deve ter uns 40. Apesar das dúvidas, Fivio continua avançando. E após a morte de Pop, muitos passaram a vê-lo como o próximo homem a carregar o Drew de Nova York. Seu maior momento veio ao lado de Kanye West. Sua participação em Off the Grid o levou a conseguir outro álbum, seu álbum de estreia Bible. O projeto estreou em 9º lugar com 29 mil unidades vendidas, respeitável, mas muito longe do ímpeto que Pop tinha alcançado. Desde então, Fivio não voltou a aparecer nas paradas, e seu EP de 2023, Without Warning, foi lançado praticamente sem causar impacto. Em vez disso, ele acabou se tornando um alvo fácil para as provocações, seja com sua treta com Blackboy Max ao lado de Lil TJ, ou por fazer uma tatuagem de uma bota Timberland que parecia menos uma homenagem orgulhosa à cultura de rua de Nova York e mais algo simplesmente vergonhoso. O crescente desrespeito do público é apenas parte da história. Como muitos de seus colegas, Fivio também se envolveu em sérios problemas com a justiça. No dia de Ano Novo, em Nova Jersey, ele teria ameaçado uma mulher com uma arma durante uma discussão em um estacionamento. Ele foi acusado de vários crimes, incluindo posse de arma, agressão agravada e ameaças terroristas. No fim, um acordo de culpa por ameaça terrorista de 3º grau reduziu sua pena para 196 dias, já cumpridos, poupando-o de uma sentença longa. Desde então, Fivio continuou trabalhando, mas isso não se traduziu em muita coisa. E embora ainda tenha sua liberdade, muitas outras estrelas do drill de Nova York nunca tiveram sequer a chance de descobrir até onde suas carreiras poderiam chegar. Porque em vez de estúdios, elas estão presas em celas. Um dos exemplos mais brilhantes é o do Kai Flock. Entre muitos talentos do drill que hoje estão atrás das grades, nenhum tinha mais impulso do que o Kai Flock, supostamente ligado aos 700 Deads, aos YGs e ao seu próprio grupo, os OGs. Kai Flock passou a juventude entrando e saindo de centros de detenção juvenil.
E foi lá que ele começou a fazer rap. Incentivado por seu amigo e mentor B-Love, Kai começou a lançar músicas que rapidamente explodiram. Faixas como Opspora e PCA acumularam dezenas de milhões de streams. E com o apoio de Lil TJ, seu hype explodiu. No final de 2021, a Capitol Records assinou um contrato com ele, que teria sido avaliado em cerca de 3 milhões de dólares. Mas apenas um mês depois de lançar a aclamada mixtape DOA, sua carreira chegou a uma parada brusca. Kai foi preso em conexão com a morte de um homem de 24 anos, chamado Oscar Hernandez. O caso permanece nebuloso desde então. Os primeiros relatos afirmavam que Kai entrou em uma barbearia e atirou em Hernandez, dando início ao tiroteio, mas Kai sempre afirmou que agiu em legítima defesa. Imagens de câmera de segurança vieram à tona, mostrando Hernandez seguindo Tate para fora. Uma evidência que, segundo a sua equipe jurídica, apoia a alegação de que ele agiu para se proteger, e independentemente de quanto tempo tenha passado, seu advogado nunca vacilou nessa argumentação. Por muito tempo, mas as coisas ficaram sombrias para ele. Ghana chegou a afirmar em fevereiro de 2023 que os federais haviam acabado de tornar pública uma acusação contra Kai Flock por crimes relacionados a RICO e homicídio. A pena mínima obrigatória, caso ele não consiga vencer essas acusações ou colaborar com as autoridades, seria a prisão perpétua. Ele ainda enfrenta acusações estaduais de homicídio e continua preso. Agora, enfrentando uma longa lista de acusações, o julgamento de Kai Flock começou em maio e o destino de seus co-acusados já deu uma prévia do que pode estar por vir para ele. A maioria dos envolvidos ao lado dele aceitou acordos para evitar sentenças de prisão perpétua ou até piores consequências. Saint Muna e Nick B receberam 15 e 12 anos, respectivamente, enquanto E-Ray recebeu 138 meses, mais de 11 anos, após se declarar culpado de tentativa de homicídio e associação criminosa. Mesmo com tudo isso, Kai Flock continuou otimista, insistindo que estará livre em breve. Flock permaneceu ativo nas redes sociais, mesmo estando atrás das grades. Ele denunciou as condições do Essex County Correctional Facility, onde está preso, alegando que a instituição estava servindo comida mofada, o que estaria fazendo com que os detentos vomitassem sangue e se sentissem fracos. Depois ele falou sobre a sua própria situação, declarando: Hey yo, like, I'll be back real soon. Shout out to my fans and my supporters, man. I love all y'all, man. For all the youth out there, violence, man. For me, and do what y'all supposed to do, man. For me, get through life correctly, man. Mas apesar de seus protestos e de todo o debate em torno do caso, Kai Flock foi considerado culpado e agora pode pegar até 20 anos de prisão. Com isso, mais uma carreira promissora foi interrompida, antes mesmo de ter a chance de decolar. Mas às vezes um artista já percorreu um longo caminho rumo ao verdadeiro estrelato, apenas para que seus antigos vínculos com as ruas voltem para destruir tudo. Infelizmente, esse é o caso de Casanova, um MC famoso que já foi amigo de A$AP Rocky. Cas ou Casanova, que acabou se tornando sinônimo da Untouchable Gorilla Stone Nation Bloods, na verdade só entrou para a gangue enquanto cumpria pena em um centro de detenção juvenil. I turned blood in jail, you know what I'm saying? Because I started fighting them so much that they was like, man, you down, man. Come on. All right, we hear you. You ain't even Crip, you blood. And again, you fight for your cookies. It was little stuff like that. That was the trials and tribulations, like the getting punched in the face at a young age. Like, oh my gosh, like you like. Mesmo assim, depois de deixar o centro de detenção juvenil, Casanova ganhou força e eventualmente assinou com a Roc Nation de Jay-Z, determinado a provar que alguém como ele poderia vencer na música. Eu não sou um GOAT, mas sou uma esperança, disse ele a Revolt em 2019. Sou um exemplo de que você pode conseguir. Muitos rappers nasceram em berço de ouro, ou não são quem dizem ser. Eles realmente não passaram pelo sufoco, ou só a prova de que você pode ser preso, voltar para casa e mudar sua vida. Naquela altura, ele já sabia que as ruas não eram mais o lugar onde pertencia, e que precisava realinhar suas prioridades se quisesse alcançar o sucesso que vinha buscando. If the people that signed me don't want me in their establishment, being tough ain't cool. Right. They don't want that. You know what I'm saying? And you know, other labels might allow their artists to wild out and troll and do whatever they gotta do to get the artists lit. But Roc Nation ain't with that. They like, I'm happy I'm there because they kind of like babysitting me. You know what I'm saying? So I just, at the end of the day, I don't want to be tough. Like, I don't want that. I don't want that stigma because you can't get no money. Mas isso simplesmente não é verdade.
Ao que tudo indica, ele não rompeu completamente com seus vínculos com a gangue, já que foi indiciado em 2020 ao lado de membros da notória Untouchable Gorilla Stone Nation. No processo relacionado a Rico, os integrantes do grupo foram acusados de crimes que iam desde posse de armas de fogo até conspiração para distribuir narcóticos. Desde o início, Cass declarou que era inocente e que foi justamente seu status como uma figura de destaque no hip-hop que fez com que essas acusações fossem injustamente direcionadas contra ele. As you already know, I'm fighting serious charges right now. But I'm innocent, that's one. Two, I've been fighting my whole life, so I'll get through this. Just understand how they can get you jammed up. You don't know nobody, you ain't got nothing to do with nothing, and they still get you jammed up. Rappers, we are a target. Just be careful out there, watch who you associate with, watch who people bring you around. I'll see y'all soon, God willing. Depois de inicialmente fugir, Casanova se tornou alvo de uma caçada nacional. Então, em dezembro daquele ano, ele se entregou. Sua parceira, Swag Jazzy, chegou a documentar a rendição dele no Instagram. Enquanto estava atrás das grades, os advogados de Casanova montaram um pacote de fiança de $2,5 milhões, oferecendo até 5 propriedades como garantia. Os promotores então construíram um caso baseado na Lei Rico, reunindo de tudo, desde publicações no Instagram mostrando armas e maconha até conversas interceptadas com o líder da gangue. No fim, eles tinham mais do que o suficiente para aplicar uma pena pesada contra ele. E embora estivesse enfrentando tudo isso, Cass já havia falado abertamente sobre como situações como essa normalmente terminam. You go to the feds for fucking Rico and they offer you 20 years and you're a millionaire. You're Enfrentando uma possível prisão perpétua, Casanova foi colocado em isolamento por 4 meses, mantido em uma cela sem janelas para pressioná-lo a cooperar com as autoridades. No fim, ele aceitou um acordo judicial. Embora não existam evidências de que ele tenha delatado alguém, Cass admitiu ter transportado entre 100 e 400 quilos de maconha e ter desempenhado um papel em um tiroteio ocorrido na Flórida em 2020. Entre outros crimes, em sua última tentativa de obter clemência, ele escreveu ao juiz, alegando que só havia usado seus vínculos com a gangue para ganhar destaque no hip-hop. Mas não foi o suficiente. Ele recebeu uma pena de 15 anos e deu as costas ao grupo, o grupo que logo voltaria para assombrá-lo. Pouco tempo depois de entrar na prisão, Casanova foi esfaqueado. These internal reports from correction officers say Senior was slashed with a weapon by another inmate, Ulysses Lugo, and then chased him down with the help of others. We spoke with one officer who responded to the scene. Inmate Lugo, you couldn't see his face because he was saturated in blood. You couldn't see it at the time because his whole face was saturated in blood and his whole uniform was saturated in blood. Inmate Senior was sitting there and blood was just coming out of his face. Em retaliação, o detento Ulysses Lugo cortou o rosto de Cass com uma lâmina, antes que Cass e outros presos reagissem, deixando Lugo precisando levar pontos porque foi brutalmente espancado. Depois disso, Cass tentou mais uma vez conseguir sua libertação da prisão, mas seus pedidos foram negados. Apesar de todo o seu potencial, sua história mostra como vínculos do passado podem bloquear o caminho para sua nova vida. Mas nem todo rapper de drill teve o mesmo destino. Alguns conseguiram escapar das acusações e continuar avançando em suas carreiras. Um deles é Sleepy Hallow, ao lado de Chef G. Ele é uma figura constante no drill de Nova York há anos, lançando faixas de sucesso e até ajudando a despertar a música da Deutsche Anxiety. Depois de samplear a sua versão, Swamp Sessions, muito antes do lançamento oficial. I had another viral moment recently. Anxiety got a whole new set of legs. Yeah, that was crazy. How did you find that sample in the first place? I was scrolling. I seen her freestyle it first, and I'm just like, yo, and then my man sent it to me. And I was like, bro, I was just listening to this, listen to the whole freestyle. I'm like, yo, this shit is so fire. So I took the hook part, the anxiety part. I already had a song called Anxiety before, because that's like, I just loved speaking about that topic. That's how that came out. Sent it to John. He did the beat. We just went crazy. Now, yeah, shout out to Dochi too. Thanks, sir. Type, does it trip you out seeing how even
even she's blown up. And now that song, as of the recording of this interview, that original sample just charted number 10. Yeah, she did that. So I feel like it just be about the shit that people don't talk about. Anxiety is one of them things. So when somebody do speak about it, it's like fire, because mad people go through it. Yeah, shout out to. E embora as vendas de seus álbuns não tenham alcançado um número gigantesco, ele vinha se saindo consistentemente bem nesse aspecto e basicamente desapareceu sem deixar rastros. O projeto mais recente de Sleep pode não ter produzido um hit no nível de Two Sanctions ou Murder, She Wrote, mas pelo menos ele não está preso. Em 2023, ele e seu colaborador de longa data, Chef G, foram envolvidos em um enorme caso rico, que tinha como alvo gangues de Flatbush e Crown Heights. Eles estavam entre as 32 pessoas citadas em uma acusação com 140 acusações, que ligava o grupo a 12 tiroteios e até um assassinato capturado por uma câmera. Sleep foi acusado de conspiração para cometer homicídio e posse de arma, mas evitou a prisão depois de pagar uma fiança alta. Desde então, ele continuou lançando músicas pesadas ao lado de Chef G, e acima de tudo permaneceu tão intransigente quanto sempre, com seu caso ainda sem resolução, pairando sobre sua cabeça. Mas enquanto ele ainda consegue seguir em frente, seu parceiro de rimas não teve a mesma sorte. Embora inicialmente tenha sido libertado após pagar uma enorme fiança em dinheiro, Chef G acabou se declarando culpado por tentativa de homicídio, mas recebeu certa leniência porque havia poucas evidências ligando-o especificamente a esse crime. Agora enfrentando uma pena de 5 anos, o rapper tem sido bastante sincero sobre sua carreira musical e sua sentença que se aproxima em entrevistas recentes. Counts of second-degree attempted murder and second-degree and fourth-degree conspiracy. The DA had asked for 20 years, but Brooklyn Supreme Court Justice Danny Chun gave Williams 5 years behind bars plus 5 years post-release supervision, explaining, quote, "I take into account consideration that you are not alleged with shooting anybody, not alleged to actually being the person who shot at or did commit the shooting, and that is very important in my opinion." Chef says he first joined a gang at the age of 12 and understands people might find that shocking, but in certain neighborhoods like his, you were assumed to be gang affiliated because of what street you grew up on. Agora à beira de passar anos atrás das grades, C Blue homenageou sua namorada enquanto se aproxima o momento de se entregar às autoridades. Assim como aconteceu com Casa Nova, muitos dos primeiros inovadores do drill foram forçados a sair dos holofotes. Outros tentaram ocupar esse espaço, mas para esses rappers como C Blue, as mesmas armadilhas das ruas acabaram voltando para assombrá-lo. Nascido como Cameron Williams, no Bronx, C Blue nem sempre estava focado no rap. No ensino médio, ele praticava esportes e até sonhava em se tornar bioquímico. Mais tarde, ele admitiu que a música tinha mais a ver com ganhar dinheiro do que conseguir uma carreira para a vida toda. Mas depois de ser acusado de porte de armas aos 14 anos, ele passou a se dedicar ainda mais ao hip-hop. Seu hit de estreia foi o Ozone. O colocou no mapa, levando a colaborações com Kisley e 26, e eventualmente a um grande contrato com a Interscope. Esse dinheiro do contrato acabaria sendo útil mais cedo do que ele esperava. Certa noite, do lado de fora de uma bodega no Bronx, policiais o abordaram. Quando ele se recusou a tirar as mãos dos bolsos, uma briga começou, então uma arma disparou, atingindo tanto C Blue quanto o policial Christian Pena, que foi baleado na perna. Blue foi imediatamente preso acusado de agressão e posse de arma. Depois disso, ele declarou aos fãs: "Não acreditem em nada do que vocês leem e em metade do que veem. Meus manos de longa data sabem o que está acontecendo. Minha gravadora e meus fãs leais estão ao meu lado durante tudo isso." Embora as versões da polícia tenham se espalhado rapidamente pela mídia, C Blue mais tarde explicou o que segundo ele realmente aconteceu naquela noite. The real story is I was shot by the police. You feel me? A lot of people troll, say I shot myself. No, it's not what happened. The police shot me. That I was walking to my vehicle, regular going in my car. I was approached. I stopped. I asked the officer, what's the issue? Why do you want to talk to me? Why am I being stopped? He didn't answer my questions. He just proceeded to put his hands on my body, and he ended up firing a weapon that ended up hitting me. I personally don't know. He went to grab and a shot got fired. I got hit in my leg and his partner got grazed. A equipe de C Blue afirmou que ele foi alvo justamente por ser um rapper de drill. Depois do incidente, ele foi libertado sob uma fiança de $250 mil. Dinheiro que, segundo relatos, teria vindo de pessoas próximas e de fãs. A decisão revoltou os críticos que queriam vê-lo atrás das grades. O presidente da Police Benevolent Association do NYPD, Patrick Lynch, declarou:
As pessoas do Bronx não estarão seguras enquanto ele estiver nas ruas. O indivíduo escolheu portar armas ilegais 2 vezes. Ele escolheu brigar com e atirar em um policial de Nova York. Não há razão para acreditar que ele não fará exatamente a mesma coisa quando estiver nas ruas esta noite. Embora inicialmente tenha sido julgado como adulto, o caso foi transferido da Suprema Corte do Bronx para o Tribunal de Família antes de finalmente ser arquivado. Apesar da crença generalizada de que ele estava armado, o juiz decidiu que o depoimento do policial que efetuou a prisão não era confiável. Era inconsistente com o vídeo. Era inconsistente com o depoimento dos próprios colegas policiais. Era tendencioso e não tinha valor. Os sindicatos policiais criticaram duramente a decisão, com Lynch classificando o resultado como um absurdo e dizendo que deverá revoltar todo o nova-iorquino que quer tirar armas ilegais das ruas. Ainda assim, apesar de tudo, Blue permaneceu surpreendentemente calmo, dizendo que não guarda ressentimento dos policiais. I don't have nothing against the police, you know, I appreciate the things they do that are good, but I feel that they definitely do target drill artists a little bit more than the average guy because of the things we say in our music, but not everyone who says something lives by those codes and walks around doing those things. But because so like music is art, so everyone is saying these things to reach a different audience. Os problemas de C-Blue com NYPD não terminaram aí. Em setembro de 2022, enquanto estava sentado em seu Hyundai, os policiais encontraram arma de fogo embaixo do banco de passageiro da frente. Após um intenso impasse, ele foi levado pela polícia e teve que pagar uma fiança de $100 mil. Seu advogado, Don Florian, insistiu que ele era inocente. Meu cliente estava do lado de fora de um carro. A polícia chegou com as armas em punho, cercando o quarteirão. Há muitas imagens de câmeras de segurança. A polícia perseguiu meu cliente, armas apontadas. Ele estava com medo pela própria vida. Pegou o telefone e manteve as mãos levantadas. Na época, segundo relatos, Blue estava apenas tentando ligar para sua mãe. Durante a audiência, os promotores chegaram a usar suas redes sociais e suas músicas contra ele. Apesar de serem expressões artísticas, ainda assim C-Blue continuou focado em sua carreira, colaborando recentemente com KK Spin e LJGZ, e continuando a fazer músicas sobre a vida nas ruas, inclusive provocando rivais mortos e ameaçando adversários. Mas se a história mostrou alguma coisa, é que misturar a linha entre o rap e a realidade raramente termina bem. Para o júri de Nova York, isso continua sendo um ciclo perigoso, um ciclo que, com frequência demais, acaba levando a uma cela de prisão ou a uma morte rápida.